Amém. Agora vamos à pregação, né? Com o pastor da igreja. Meus irmãos, graça e paz, nos alegramos muito nesta noite, por estarmos na casa do Senhor e vermos que Deus tem agraciado grandemente as vidas dos irmãos e das irmãs. Vemos que essa igreja tem sido abençoada pelo Senhor com bons pregadores e mestres. Isso tem sido um dom assim que está transbordando. Fiquei surpreso em ver a sabedoria e o conhecimento que Deus tem dado para André, falando desse texto. Eu realmente não esperava que ele conhecesse dessa forma, uma mensagem bem evangelística, uma mensagem com muito conhecimento, e fez como Paulo, ele está dirigindo, mas pareceu, já pregou também, na sua explicação aqui, foi a primeira vez dirigindo o culto. E nem parece também uma pessoa que está dirigindo pela primeira vez, como não parece também alguém que está trazendo uma palavra pela primeira vez. É uma pessoa já de muito tempo, E graças a Deus, porque isso é a obra do Senhor, esse conhecimento, essa sabedoria vem de Deus. E nós nos alegramos porque vemos o conhecimento dos irmãos. Nós nos alegramos também com a presença das irmãs que estão ali atrás, sempre bem-vindas. Se vocês quiserem sentar mais para frente para ficar perto dos ventiladores, ficar melhor. E se sentirem melhor aí, fique à vontade, tá bom? Mas é uma alegria muito grande estarmos recebendo vocês. Esperamos que vocês voltem outras vezes, Que o melhor de Deus esteja na vida de vocês nesta noite. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos falar um pouco hoje sobre a ressurreição, o que Jesus nos fala neste texto. E a importância que tem, meus irmãos, a esperança que a palavra de Deus nos dá para a ressurreição. Vamos ler os versos de 1 a 19, que fala que a ressurreição de Cristo, ela é o penhor, ou a garantia da nossa ressurreição. Então diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus,
porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor, nesta noite, Pai amado, nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos e queremos pedir, Senhor, sabedoria do céu, que o Teu Espírito Santo nos unja com conhecimento e sabedoria nesta hora, para fazermos aqui, ó Pai, a exposição da Tua Palavra. Neste momento, Senhor, abençoe a todas as vidas que estão presentes neste lugar, que os nossos pensamentos, os nossos corações estejam agora, meu Deus, concentrados na fala do Senhor, na mensagem do Senhor para as nossas vidas, que nós possamos ter o entendimento bíblico da Tua Palavra, e que esta mensagem nesta noite nos edifique, Senhor, que ela traga instrução, que ela traga conhecimento, que ela traga evangelização, motive a nossa fé e a nossa esperança, e seja, Pai, para nós uma mensagem que nos impulsione a uma vida de uma conversão mais sincera, mais dedicada, mais, ó Deus, zelosa diante de Ti. Que o Espírito Santo fale com cada vida na Sua presença, para a glória do Seu nome, em Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós nesse momento vamos estar falando sobre a importância da ressurreição de Cristo e o valor que ela tem como prova da ressurreição daqueles que creem na Sua palavra, no Seu Evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreve esta mensagem, ele procura ensinar a igreja de Corinto que, como comunidade cristã, tinha vários dilemas, com respeito a esta mensagem. Primeiro, que ela precisava de conhecimento da palavra de Deus. A dúvida, a insegurança, a incerteza a respeito de uma doutrina, ela mexe com os sentimentos da nossa alma, muitas vezes nos traz aflição, questionamentos da nossa fé, e o diabo muitas vezes ele importuna com essa dúvida para tirar a paz da nossa alma, E ali, no contexto daquela igreja, existiam várias pessoas que, por serem materialistas, por estarem também influenciadas pela a falsa doutrina dos saduceus, que não criam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles também não acreditavam em anjos nem demônios. Então eles diziam assim: olha, a vida é aqui, morreu aqui e se acabou aqui. Então não existe uma outra vida lá, E quantas pessoas hoje a gente vê elas dizendo que se existe um céu, o inferno é aqui mesmo. Então elas não acreditam numa vida após a morte. E essas pessoas não têm esperança na ressurreição porque elas não acreditam que haverá ressurreição. Elas acham que a morte é o fim de todas as coisas, Então, quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, ele tem como propósito ensinar aquela igreja, porque havia algumas pessoas que tinham se infiltrado na igreja, provavelmente alguns membros da seita dos saduceus. Era uma igreja em terra gentílica, a igreja de Corinto, mas naquelas comunidades onde havia gentios, havia também diversos judeus, tanto no grupo do judaísmo, dos saduceus, quanto dos fariseus. E aquelas pessoas que se infiltraram na igreja e estavam dizendo para aqueles irmãos que não havia ressurreição de mortos, como diz no versículo 12. Ora, se é corrente pregar que Cristo morreu,
que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? A doutrina da ressurreição dos mortos era uma doutrina corrente que se pregava entre a igreja. Ou seja, Paulo disse, é costume se pregar a ressurreição de mortos. A doutrina da ressurreição dos mortos, ela é um dos fundamentos da igreja cristã. Não existe cristianismo sem a esperança da ressurreição dos mortos. Ela é um dos fundamentos da doutrina da igreja. A esperança da igreja, ela está na ressurreição, na certeza da ressurreição de Cristo e na esperança da ressurreição daqueles que dormem em Cristo, que morreram em Cristo, porque se não houvesse ressurreição, não haveria sentido pregar o Evangelho, não haveria uma esperança para a igreja. É isso que Paulo está dizendo. Então, é uma doutrina corrente, é uma doutrina fundamental, é uma doutrina basilar do cristianismo, a afirmação de que Cristo morreu e ressuscitou, e a esperança que a igreja tem na ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Sem essa doutrina, então, a igreja se descaracteriza. Então, alguns estavam ali trazendo dúvidas para aqueles irmãos, dizendo a eles que não havia esperança, não havia ressurreição dos mortos. E Paulo vai demonstrar que essa doutrina, ela é uma doutrina errada, quando ele diz no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O homem que não acredita na ressurreição, ele é o mais infeliz de todos os homens, porque ele tem uma vida sofrida aqui e vai ter uma vida sofrida eternamente, porque se ele acha que não existe ressurreição, ele não crê em Cristo para receber essa ressurreição, e aí ele não tem como ser salvo, se decepciona. Por isso, os mais infelizes de todos os homens. Mas Paulo vai dizer nos versículos de 1 até o versículo 11, ele vai mostrar que Deus deu prova da ressurreição de Cristo, dizendo no versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo quando ele diz, olha, Cristo morreu segundo as Escrituras pelos nossos pecados, e ao ter morrido ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras? Ele está mostrando que o que estava predito nas Escrituras se cumpriu. Jesus, durante o seu ministério, havia passado o tempo todo com os discípulos ali, anunciando que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores, morreria pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele seria levantado. E quando Paulo diz que Cristo morreu e ressuscitou segundo as Escrituras, ele está dizendo, olha, conforme diz as Escrituras, se cumpriu. Cristo morreu e ressuscitou, como a Escritura já dizia desde antes, como o próprio Cristo nos falou, a Escritura já dizia, e ele ressuscitou, como diz a Escritura, e nos deu prova da sua ressurreição, aparecendo vivo, ressurreto, a vários discípulos e aos apóstolos, como ele fala aqui no versículo de número 5, e apareceu a Cefas, depois aos 12, Cefas era Pedro. Jesus ressuscitou, apareceu a Pedro, depois Jesus aparece a todos eles juntos, os 12 apóstolos ali viram Jesus ressuscitado. No versículo 6 ele diz, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele tinha deixado uma igreja de aproximadamente ali umas 120 pessoas, mas quando o Espírito Santo veio, 40 dias depois, aconteceu o dia de Pentecostes, e a Bíblia fala que na primeira pregação dos apóstolos ali se converteram 3.000 pessoas. Na segunda pregação já se convertem 5.000, e era muito comum em quase todos os cultos se converterem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. E Jesus continua
continuou aparecendo mesmo depois da sua volta. Houve várias experiências onde Jesus apareceu para a igreja, né? E ele vai dizer aqui que em uma determinada ocasião, 500 irmãos estavam ali juntos, talvez em um culto de oração, em um culto de louvor, e Jesus aparece para aqueles irmãos. E quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele diz: muitos desses irmãos que presenciaram essa aparição de Jesus ainda sobrevivem, estão vivos até hoje, alguns já dormem no Senhor. Mas depois ele diz: e depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, né? Nós sabemos que quando o apóstolo Paulo, ele ia na estrada de Damasco para perseguir a igreja, ele ia com carta das autoridades para acabar com o culto, prender os irmãos, bater naqueles irmãos. A Bíblia diz que no meio do caminho, o Senhor Jesus apareceu a ele, uma grande luz brilhou, de forma que ele ficou cego com a intensidade da luz, caiu do cavalo, e ele diz assim: Paulo, por que você me persegue? Saulo, por que você me persegue? E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Mas se levante e vá até a cidade, porque você é para mim um vaso escolhido. Então Paulo naquele dia, ele viu Jesus ressuscitado, ele falou com Jesus, e ele está mostrando o nome dessas pessoas, os discípulos, Tiago, os 12 apóstolos, ele também, como prova de que aquilo que a Escritura fala a respeito da ressurreição de Jesus, Deus mesmo provou que Jesus ressuscitou, fazendo com que Jesus aparecesse ressuscitado, e muitos discípulos, apóstolos ali, viram Jesus ressuscitado. Então as Escrituras, meus irmãos, nos apresentam a certeza da ressurreição de Cristo. E o apóstolo vai dizer: pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, também as Escrituras nos afirmam que aquele que crê em Jesus há de ressuscitar, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão. Deus trará a vida àqueles que morreram em Cristo, assim como Ele levantou Cristo com as primícias dos que dormem. E disso está o fundamento do cristianismo, da pregação da igreja. Temos anunciado todos os dias que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Não haveria sentido Jesus vir aqui se não fosse pelos nossos pecados. Ele veio para buscar pecadores, ele veio morrer por nós, para que ao ouvirmos essa mensagem nós possamos entender que Deus se compadeceu de nós, como disse André nesta noite, com grande compaixão, e não querendo que nós fôssemos para o lago de fogo, a segunda morte, o inferno, o lago de fogo e enxofre. Deus preparou para nós a morada celestial, o tabernáculo eterno de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, onde a glória de Deus está com o seu povo. E para nos levar para lá, Ele mandou o seu Filho Jesus vir aqui à terra, entregar a sua vida na cruz, derramar o seu sangue para nos purificar os pecados, pagar com a sua vida o preço da nossa culpa diante de Deus, tirar a nossa culpa e nos redimir, nos salvar, nos libertar do pecado, para que nós pudéssemos ter a esperança da ressurreição. Então esta tem sido a mensagem da igreja, e o Senhor tem dado prova, segundo as Escrituras, tem se cumprido a ressurreição de Cristo, e Ele é o penhor da nossa ressurreição. É a ressurreição de Cristo que mostra para nós que Deus tem o poder de ressuscitar mortos. É a ressurreição de Cristo que garante que o nosso Salvador que ressuscitou, Ele também nos ressuscitará. Então, meus irmãos, hoje é muito corrente essa mensagem que os ateus ou as pessoas que não conhecem a palavra, que desprezam o Evangelho, que foram enganadas ou influenciadas por essa doutrina do mal, dizerem assim: olhe, não existe céu, não tem inferno. Eu não acredito na ressurreição, não acredito numa vida após a morte. E
E o apóstolo Paulo estava vendo que no meio daquela igreja, naquela cidade de Corinto, tinha muitas pessoas que estavam sendo enganadas com essa doutrina. E para que elas pudessem conhecer a palavra de Deus, Paulo escreve no capítulo 15 do livro de 1 Coríntios para trazer esse ensinamento e dizer que o ensinamento da Bíblia é que Cristo morreu e ressuscitou e que Ele também nos ressuscitará. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, não teria sentido a pregação do Evangelho, não teria nenhuma importância a existência da igreja. A igreja seria mais uma outra religião como tantas. Mas o que distingue o Evangelho, que distingue o cristianismo, que faz a igreja ser diferente de qualquer outro movimento religioso, é que a igreja creu em Cristo, que nós pregamos a fé em Jesus, porque a fé em Jesus nos traz a esperança da ressurreição, nos traz a promessa do perdão dos nossos pecados e da vida eterna. E aí o apóstolo Paulo vai então reanimar a fé daquela igreja, vai trazer para aqueles irmãos uma mensagem de que eles não duvidem do que a palavra de Deus diz, que eles não deixem que o maligno lance dúvida no seu coração, para que eles não se desviassem, para que eles não se afastassem do verdadeiro Evangelho, né? Porque Paulo mesmo disse: olha, eu sou testemunha da ressurreição de Cristo, porque Ele apareceu para mim, mas todos os apóstolos são testemunhas, e vários outros irmãos e irmãs também viram Cristo. Então é corrente, é doutrina da igreja, é ensinamento que faz parte do cristianismo, é ensinamento cristão, que Cristo morreu e ressuscitou. E aí, meus irmãos, eu fiquei olhando para essa mensagem e vejo o quanto ela é importante para nós que cremos, né? Porque se existe uma das coisas que muito abala o ser humano, é quando ele se depara com a morte. Essa semana a gente viu esse terremoto que aconteceu na Turquia, que alcançou vários países, a Turquia, a Síria, né? O Líbano, foi sentido lá em Israel. Vários países sentiram os tremores. Eu estava vendo um vídeo hoje, e no vídeo dizia que já mais de 39 mil pessoas morreram. E tem milhares ainda soterradas, que as equipes de resgate vão passar vários dias, porque eles não podem cavar muito forte, né? Porque corre o risco de bater uma ferramenta numa pessoa que está ali, de descer mais um concreto naquele e machucar uma vítima. Então eles têm que ir fazendo um trabalho de resgate muito devagar, muito cuidado, né? Tanto pela segurança deles, como das pessoas que podem estar ali embaixo. E isso vai demorar muitos dias para que eles possam concluir esse trabalho. Isso significa dizer que algumas pessoas serão ainda encontradas com vida, mas muitas não dará tempo. Se estiverem vivas ainda, poderão morrer, né, de fome, o calor, o sufoco ali dentro, e outros já estão mortos. A gente sabe que vai subir a cada dia, né? E aí eu fiquei pensando, meus irmãos, um grande problema, mais um grande problema é que tem mais de 8 mil edifícios que a autoridade daquele lugar, o governo daquele lugar, disse que esses edifícios serão demolidos, né? Eles não caíram, mas eles estão com a sua estrutura abalada, eles não são seguros mais para as pessoas morarem, e eles vão ser derrubados para que novos prédios sejam construídos. O pior de tudo isso, nessa tragédia, é se nós olharmos a tragédia espiritual. Nós olharmos que a multidão daquelas pessoas, a sua maioria talvez, não conheceu a Cristo, não ouviu falar de Jesus, da esperança da ressurreição. Tem uma notícia que está sendo muito divulgada, que 15 dias antes do terremoto, as autoridades da Turquia mataram 24
24 pessoas em praça pública por elas serem cristãs. Né? É a Turquia, a Síria, o Líbano, o Iraque, o Irã fazem parte dos países que não aceitam a pregação do Evangelho. É proibido pregar o Evangelho, porque eles são muçulmanos, eles não conhecem a Cristo. Então o cristianismo para eles é crime. Pregar Cristo, crer em Cristo para eles é cometer um grave crime. Então eles pegaram 24 homens crentes, 24 cristãos, né? E mataram essas pessoas em praça pública, não porque essas pessoas eram criminosas, mas porque essas pessoas eram crentes. O crime deles era que eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí vem o que? A negação ao Evangelho, a rejeição ao Evangelho traz uma destruição muito grande, né? O juízo de Deus. Uma semana antes, aconteceu no céu da Turquia uma nuvem que está na internet, as imagens, né, o mundo todo viu. Apareceu uma nuvem bem vermelha, que ela parecia uma tela pintada por um escultor, por um artista. Ela não era uma nuvem normal, essa nuvem branca que a gente vê, às vezes está mais azul, está mais escura, porque vai chover. Ela parecia uma rosa. Às vezes ela parecia um olho, ela tinha a primeira borda, assim redondinha, aí tinha uma outra dentro, como se alguém tivesse feito um desenho. E aí, meus irmãos, o que é que nós estamos refletindo sobre isso? Quando nós lemos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus dizendo assim: eis que antes que venha o dia do Senhor, mostrarei sinais no céu, na terra e nas águas. O Senhor mostrará sinais. Aí ele disse: haverá peste, haverá guerra e haverão grandes terremotos. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus está se cumprindo em nossos dias, e a Bíblia diz que aqueles eventos do capítulo 24 são o princípio das dores. Quero que você entenda o que eu quero falar com isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, meus irmãos, que tudo que está escrito na Bíblia é verdade e está se cumprindo. Quando Paulo pregou para aquele povo que não cria, uma parte não cria na ressurreição de Cristo, Paulo disse: olha, Cristo morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. O que Paulo estava dizendo? Aquilo que a Escritura dizia já antes de Jesus vir, que ele ia morrer e ressuscitar, se cumpriu, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é verdadeira. E Paulo queria dizer: eu tenho provas disso, porque os apóstolos viram e testificaram. Muitos irmãos e irmãs viram e confirmaram ter visto Jesus. E ele disse: depois de todos, eu também vi Jesus e estou testificando para vocês, estou dando o meu depoimento, o meu testemunho, que eu também vi Jesus ressuscitado. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós estamos tendo na história o cumprimento do que Jesus falou, ou seja, a Bíblia é verdadeira. Jesus disse que antes que venha o grande dia do Senhor, eu irei mostrar sinais no céu, nas águas e na terra. E o Senhor está mostrando esses sinais. Todo canto tem sinais, né? Todo planeta. Todo canto tem sinais. Ontem de noite eu recebi um vídeo que mostrava um sinal que apareceu no céu da França. Não sei quem viu isso. Uma nuvem diferente. Lá na Turquia foi aquela nuvem vermelha que parecia uma rosa, né? Ela tinha a parte de dentro e tinha a parte de fora, como se alguém tivesse desenhado dois círculos assim e pintado de vermelho. Essa que apareceu na França foi diferente. Foram 3 partes redondas assim, bem azul, aquele azul bem escuro, como se fossem 3 lagoas no céu. Eu não sei se vocês já tiveram aqui a oportunidade de ver aquelas imagens que algumas pessoas vão de avião, aí fazem aquelas imagens sobre a floresta amazônica.
Aí tem alguns pontos lá que eles têm algumas lagoas, assim, aquela roda d'água assim, do tamanho desse tempo aqui, bem azul, bem escuro, porque é bem fundo. Aí vai mais na frente, tem mais outra, parece uma piscinazinha assim, bem azul, redondinha, né? Como uma lagoa bem escura. Pronto, as que apareceram na França ontem, alguém botou assim, olha, esses sinais aqui, tinha 3, bem escura. Se olhar para o céu, como se estivesse olhando, assim, não tivesse 3 lagoas de água. Aí disse, essas imagens apareceram sobre o céu da França, será que é outro sinal, como foi também na Turquia? Então Deus está dando sinais. E por que Deus está dando esses sinais? Qual a importância, qual a necessidade? Porque Deus está lembrando aos homens que Ele não se esqueceu da sua palavra, sua promessa, da sua palavra. Lá no artigo 1, a gente vê que Deus usa a natureza para se comunicar com os homens. E quando Jesus disse assim, eis, antes que venha aquele dia, eu mostrarei sinais. Quando hoje a gente vê os sinais, Jesus está dizendo para os homens, olha, eu não me esqueci do dia da minha volta. Eu não me esqueci da promessa da ressurreição. Eu não me esqueci da promessa do arrebatamento da igreja. Mas eu não me esqueci também da promessa de julgar esse mundo de pecados. Porque a volta de Jesus, ela tem essa esperança para aqueles que estão em Cristo de entrarem no céu, mas ela representa também um grande sofrimento, um castigo de Deus que vai vir sobre a humanidade. E quem é que vai passar por esse castigo? Aquelas pessoas que não creram em Cristo, aquelas pessoas que não acreditam na ressurreição, aquelas pessoas que não acreditam em Jesus, aquelas pessoas que não querem crer em Cristo para receberem o perdão dos seus pecados, que debocham do Evangelho, que desprezam o Evangelho, mas também aquelas pessoas que, mesmo que creram em Cristo, elas não estão levando a vida espiritual a sério. Aqueles crentes que não estão vivendo uma vida zelosa da palavra de Deus. Não é verdade? Quantos cristãos estão brincando com a sua vida espiritual? Tantas pessoas já tiveram a oportunidade de crer em Cristo, de aceitar Jesus, de ter o perdão dos seus pecados, mas elas estão levando a sua vida espiritual de todo jeito. Então essas pessoas também vão ficar naquele dia e vão sofrer a grande tribulação. E aí, quando aparece um sinal lá, é como se o Senhor Jesus estivesse assim, olha, vocês tenham cuidado, porque Jesus vai dizer que ao vermos os sinais, nós devemos saber que Ele está perto, que está às portas. Os sinais, eles servem de advertências para nós. Os sinais servem para refrigerar a nossa mente e dizer, aquilo que Jesus falou, Ele não esqueceu. Aquilo que Jesus falou, Ele está cumprindo. Se quiser aumentar, pode aumentar. Está pouco aí Se você vier para essa ponta de cá, vai pegar mais um ventinho, joga mais direito, né? Ela está tendo alguma crise ou não? Está tudo normal, né? Pronto. Então, meus irmãos, os sinais, ele tem tanto uma mensagem para a igreja, principalmente a igreja que tem essa palavra, mas é uma mensagem para o mundo, né? É uma mensagem para dizer assim, que aquele que ainda não aceitou Jesus ainda, aproveite a oportunidade e aceite, porque o julgamento de Deus está vindo sobre a terra. O julgamento de Deus está vindo sobre a terra. Nós estamos vivendo o princípio das dores, e o princípio das dores é um momento para a igreja do Senhor Jesus se consertar. O princípio das dores é um momento de reflexão para a igreja intensificar a sua pregação, para as pessoas que conhecem já a pregação do Evangelho, muitos que são visitantes da igreja, muitos que conhecem já a mensagem do reino, elas entenderem que o tempo está próximo, que o tempo está perto. E esse tempo, meus irmãos, é tão perto que a Bíblia diz assim, quando vocês virem todas essas coisas, eis que eu virei como um ladrão. Ou seja, Jesus vem de surpresa. Você não sabe a hora, ele mostra pelos sinais que está no tempo já dele vir, só que ele não vai dizer assim, olha, eu vou vir no dia 20 do mês de fevereiro, eu vou vir de meia-noite, eu vou vir de 3 horas da tarde, eu vou vir daqui a 4 meses. Ele não diz isso, nunca vai dizer isso. Ele diz que a gente se prepare, esteja orando e vigiando, porque Ele está à porta e Ele virá
como um relâmpago que nasce no Oriente e se põe no Ocidente, né? Um relâmpago que passa, isso, passa rápido e leva aqueles que ele tem que levar, e quando aqueles que ficaram, abrir os olhos, de repente, um piscar de olhos, eles vão ver que ficaram para trás, e vai haver choro e ranger de dentes, porque eles vão ver que perderam muitas oportunidades que o Senhor tem dado. E a minha palavra nesta noite é: aproveite a oportunidade que o Senhor lhe dá hoje. As Escrituras dizem: hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, né? Mas abra o coração para receber Cristo, e você ter o perdão dos seus pecados e ter a vida eterna. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras, elas estão se cumprindo e vão se cumprir uma a uma, cada uma delas a seu tempo. Aquilo que o Senhor nos prometeu é fiel, e nós podemos descansar na promessa de Deus. Você pode crer no perdão que Jesus te dá, e você pode confiar na sua salvação, né, que Cristo te promete, que Ele brevemente vai entregar a coroa da vitória, em nome de Jesus. Amém.